Boa noite, povo de Deus. Que bom que você veio à casa do Senhor para juntos nos aproximarmos de Jesus, amém? Essa semana a gente vai estar aqui toda noite para abrirmos a palavra e sentirmos o céu tocando a nossa vida. Então, se você deseja ficar na presença de Deus, se aproximar de Jesus, permitir o milagre dele na sua vida, venha aqui todas as noites às 19h30, pois a gente vai ter um encontro marcado acima de tudo com Jesus, tá bom? Combinado? E não venha sozinho, traga alguém com você. Se você ama muito alguém, a melhor coisa a fazer por essa pessoa é convidar para que você e ela estejam na presença de Jesus. Até porque Ele é o único que pode fazer com que vocês dois, ou vocês duas, ou o casal, ou os amigos, fiquem juntos para sempre. Amém? Porque é nas mãos dele que está a eternidade. Então, afinal de contas, não tem coisa melhor do que receber essa bênção, esse presente de Jesus, né? Que é a salvação. Então, venha e traga alguém para que essa pessoa também seja abençoada junto com você. Tá bom? Combinado assim? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, fale ao nosso coração, que as marcas de Cristo mais uma vez alcancem a nossa vida. Nós queremos ouvir a Tua voz agora ao abrirmos a Tua palavra. Então que o menor sussurro que venha do céu não passe desapercebido daqui, mas que o nosso coração receba através do Deus Espírito Santo a Tua palavra. Que ela transforme o nosso coração, que ela molde a nossa vida, que ela realize os milagres que nós precisamos. Pois nós rogamos, não porque merecemos, mas mais uma vez clamamos, suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Eu vou esperar você abrir para juntos acompanharmos esse trechinho da palavra de Deus. É um trecho poderoso. Nós estamos falando sobre as marcas de Cristo, estamos falando sobre o que é Jesus Cristo para nós, o que significa receber Jesus Cristo, e eu espero que nesses textos e nestes versos você encontre algo muito especial para o teu coração. Está pronto aí? Evangelho de Lucas, capítulo 9. Veja, o que eu vou dizer hoje vai incomodar o seu coração. Tá bom? Porque você vai perceber uma intenção do céu para a tua vida. Tá bom? Eu vou te dizer, ou vou talvez te ajudar a enxergar, a entender que algo que já está acontecendo há algum tempo com você vem daqui. Entenderam? Então, não é que vamos provocar algo, mas talvez simplesmente dizer para você, esse algo que tem te incomodado é isso aqui. Entenderam? É mais nesse sentido. Para você entender, ou talvez descobrir que essa é a ação de Deus na tua vida. Vamos lá? Abriu aí, Lucas 9? Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Então estamos todos aqui na palavra. Amém. Lucas 9, versos 51 a 55. Eu vou ler aqui e depois tiro algumas lições para nós. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele seria elevado ao céu, Jesus então manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para onde? Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram ao Senhor: quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia, foram para outro lugar. Bom, algumas traduções ainda tem esse pedacinho, né? Vós não sabeis de que espírito sois, né? Depois eu explico esse pedacinho. Mas vamos lá.
que está acontecendo aqui? Jesus estava indo para onde? Por 2 vezes, pelo menos, aparece isso, né? A história do Evangelho, ou seja, a história de Cristo, as boas novas da salvação, né? Essa história de Jesus, ela se dá nesse caminho, de Jesus indo para Jerusalém. Isso fica muito claro nos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas. Lucas, inclusive, faz questão de dizer que Jesus tinha como objetivo chegar a Jerusalém. Veja que ele faz questão de dizer que havia na face de Cristo uma firme resolução, ou seja, um propósito, assim, dava para ver nos olhos dele que ele queria ir para Jerusalém. E quando ele, inclusive, manda discípulos e algumas pessoas para preparar pousada para ele no caminho, perceba que aqueles que estavam ali perceberam, outros perceberam que, de fato, no rosto, na face, na expressão de Cristo, era possível notar que ele tinha um caminho específico, que ele estava indo para um lugar, e era Jerusalém. O que isso significa? Que o plano da salvação, que o seu objetivo de se entregar e morrer, estava vivo no seu coração. De que não foi por acaso que aconteceu uma morte lá em Jerusalém, mas planejado estava. Jesus e o Pai já haviam planejado, né? A divindade, a Trindade já havia planejado esse momento. Então estava no coração de Cristo o propósito de cumprir a sua missão. Ele sabia que seria cuspido, escarnecido, enganado, mas nada disso o impediu. Ele permanecia firme na sua caminhada, indo rumo a Jerusalém, porque ele sabia que era necessário padecer, morrer, para que tivéssemos esperança de vida eterna. Amém? Então, veja, em nenhum momento Cristo vacila, ele mantém firme o seu propósito de seguir rumo ao caminho e cumprir ali o que era necessário, morrer em nosso lugar, para nos dar essa esperança de vida eterna. Esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto aqui, que a gente consegue enxergar nesse pequeno trecho. Mas há uma outra coisa mais curiosa. No caminho para a nossa salvação, ou no caminho para a salvação, Jesus pede para que os discípulos possam ir à frente para preparar um lugar para ele ficar. Que curioso. Os samaritanos olharam para Jesus e não quiseram receber. É estranho isso para você? Olha que coisa. Para quem conhece a Cristo, para quem sabe o desejo de Cristo, para quem sabia o que Cristo queria fazer, isso soa muito estranho. Qual foi a reação dos discípulos? Qual foi a reação dos discípulos? Quer que a gente faça o quê? Quer que a gente peça para descer fogo do céu? Eles não sabem o que estão recebendo. Entenderam isso aqui? Então, veja, essa foi a reação. Claro. Por que os samaritanos não quiseram receber Jesus? Eu não vou me aprofundar nisso. A gente pode conversar mais sobre isso no outro dia. Mas só para não ficar assim, no ar, havia um preconceito entre judeus e samaritanos. Que um dia eram um povo só, depois passaram a ser povos diferentes, e os samaritanos, até por uma questão de raça mestiça, eram em algum momento rejeitados pelos judeus, e assim foi durante um tempo. Eles se tornaram não tão amigáveis uns com os outros, e quando Jesus veio, com aquele rostinho, especialmente quem caminhava para Jerusalém, os samaritanos: não queremos receber você. Agora, o que significa não receber Jesus? O que significa não permitir que Jesus faça morada entre nós? O que significa impedir a entrada de Cristo? Essa é uma pergunta simples, mas muito séria, sabe? Muito séria. Porque os discípulos sabiam o que Jesus poderia fazer naquele lugar e foi impedido de fazer.
porque eles não quiseram recebê-lo. Não quiseram. Eu vou dizer uma frase agora e eu gostaria que você gravasse ela no seu coração. E como eu sei que às vezes é difícil gravar aqui, uma forma da gente fazer para gravar aqui é moderna, escreve no WhatsApp e manda para alguém. Tá bom? Duvido que você vai esquecer. Então escreve assim no WhatsApp, ó. Com Jesus nunca é por acaso. Deu tempo de anotar? Deixa eu ver. Vamos ver se decorou. 3, 2, 1. Com Jesus nunca é por acaso. Muito bem. Já mandou para alguém, não? Escreva isso. Anote isso. Você acha que a passagem de Jesus por ali era por acaso? Será que ele não tinha algo a fazer ali? Será que ele não tinha propósito e planos? Veja, Lucas faz questão de enfatizar que Jesus tinha um plano, uma missão, e era possível ver isso nos seus olhos, na sua face. Mas para que isso fique ainda mais forte, me permita compartilhar 4 histórias rapidamente. Talvez a gente até se demore em uma delas durante a semana, mas rapidamente 4 histórias assim, 4 pontos para você entender ou se lembrar junto comigo que com Jesus... Amém? Veja aqui em Lucas no capítulo 17. É só virar algumas páginas da tua Bíblia. Eu amo essa história. Eu amo essa história. É uma história extraordinária, muito conhecida. O título talvez mais compartilhado dessa sessão é A Cura dos Leprosos, dos 10 leprosos. Lucas 17, do verso 11 até o 19. Tá bom? Lembra dessa história? Você talvez já ouviu muito essa história. Você já ouviu sermão sobre essa história. Não é isso? Você já ouviu que Jesus curou 10 leprosos e quantos voltaram para agradecer? Só um. Está aí, está escrito. Essa é a história. Muitos aspectos são explorados nessa história para nos trazer lições maravilhosos. Mas tem um verso que às vezes a gente passa desapercebido e não entende a grandeza e a importância dele. O primeiro verso dessa história, que é o 11. Eu vou ler aqui com você, tá bom? De caminho para onde? Está falando de quem aqui? Para onde ele estava indo? De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de onde? E pronto, esse verso é poderoso. O que tem de especial nele? Mas como assim, pastor? Tem algo poderoso aí. Quando uma pessoa ficava leprosa, ela tinha que sair de casa. Porque a lepra contagiosa. Naquela época, qualquer doença de pele era considerada lepra. Deu um problema na pele, se não passasse, ele, leproso, e mandava sair. Diante disso, algumas pessoas nem leprosas estavam, mas acabavam ficando, porque tinham que sair de casa e ficar numa aldeia de leprosos. Entenderam? E aí você imagina, um pai de família olha para as mãos, olha para o corpo, manchas, tem que sair de casa, abandonar a família, para nunca mais voltar. Uma mãe, um filho, entende? As famílias eram desfeitas, e para onde iam essas pessoas? Para as margens da sociedade. Isso era tão triste, a condição de um leproso era tão triste, ele tinha que viver tão isolado, que havia uma regra na época, que se o vento estivesse soprando para lá assim, 50 metros ele tinha que gritar assim, leproso, leproso, para que a pessoa que estivesse se aproximando, tivesse a oportunidade de se afastar. Vocês estão entendendo isso? Como era dura a vida de alguém assim? Então, exato, então veja, uma pessoa distante da sociedade, tendo que viver naquele lugar longe das pessoas.
Às vezes tem assim na rua uma pessoa na calçada com uma certa situação, uma condição até de saúde debilitada. E às vezes a gente vê algumas pessoas, talvez por um motivo ou outro, eu vou atravessar a rua. Sabe aquela pessoa que está ali, ela se sente assim, excluída da sociedade. Não é diferente, talvez pior até numa condição de um leproso naquela época, porque a doença exigia dele ali esse grito. Imagina, você tem que gritar leproso, ou seja, em outras palavras, não se aproxime de mim, porque eu faço ou posso fazer mal para você. É muito doído isso. Doído. Volte para o texto. Jesus escolheu fazer um caminho que as pessoas evitavam. Ele passou entre os dois lugares. Ele passou às margens destas sociedades. Ele fez um caminho que as pessoas cortavam. Porque ele sabia que tinha alguém lá que precisava ser transformado. Claro que ele foi lá e cura muitas pessoas, e curou os 10, né? Mas saiba que Jesus foi lá especialmente para dizer para aquele que voltou assim, verso 19, levanta-se e vá, a sua fé, porque Jesus quer fazer muito mais do que só uma cura física, né? Jesus quer estender a salvação. Com Jesus nunca é, não abale a minha fé, com Jesus nunca é. Ele escolheu fazer aquele caminho. Você entende isso? Se ele fizesse o caminho usual, talvez não passaria por lá, mas ele escolheu fazer aquele caminho para se encontrar com aquelas pessoas, para se encontrar com essa em particular e fazer um milagre na vida daquele homem. Com Jesus nunca é por acaso. Uma outra história, talvez você vai virar uma página da sua Bíblia, está aí no capítulo 19, para fortalecer esse nosso pensamento, é a história de Zaqueu, desde o verso 1 até o verso 9. O que me chama a atenção nessa história, para reforçar esse ponto, de que com Jesus não é por acaso. Zaqueu estava desgostoso com a sua vida, sabia que estava vivendo uma vida errada, equivocada, que estava lesando as pessoas, que estava sendo injusto, que estava se enriquecendo às custas das outras pessoas, e ele estava angustiado com isso, sabia que isso não estava certo, ele queria tirar esse peso, esse mal do coração, ele precisava, ser liberto disso, e ele descobriu que Jesus poderia fazer isso. Aí ele começa a fazer todo um esforço para se encontrar com Cristo. Há uma multidão, ele era baixinho, o que ele fez? Subiu na árvore para fazer o quê? E quando a gente percebe essa história, parece a princípio que o esforço foi todo de Zaqueu, que o planejamento foi todo de Zaqueu, que ele que estava indo para a direção de Cristo, mas isso cai por terra quando Cristo se aproxima, verso 5, e diz assim, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar. Zaqueu nunca tinha visto Jesus. Sabe qual é a impressão que eu tenho? É que nesse momento, Jesus abriu uma agenda assim, olhou e falou assim, Zaqueu, teu nome está aqui, hoje é o dia de eu ir à tua casa. Você está entendendo isso? Porque com Jesus, nunca é. Zaqueu achou que ele que estava se esforçando para chegar perto de Cristo, e de repente Jesus o surpreende e diz assim, Zaqueu, o chama pelo nome, e diz assim, desce, porque hoje eu vou aonde? Hoje está na minha agenda, eu vou na sua casa. Percebe isso? Percebe? Com Jesus, nunca é por acaso. E é extraordinário, porque quando Jesus sai da casa de Zaqueu, verso 9 diz assim, hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Amém?
Mais duas histórias para a gente voltar para o nosso texto principal. Evangelho de João, capítulo 4, eu também sou apaixonado por essa história. É uma mulher samaritana, de vida devassa e promíscua, que vivia com homens que não eram seu, e porque tinha essa vida complexa e destruída, tinha vergonha de sair de casa, porque sabia que ela era o assunto das pessoas. É isso. Naquela época tinha que buscar água para você ter água em casa. Você não tinha água encanada naquela época. Hoje a gente tem água que chega em casa, mas naquela época não. O que as pessoas faziam? Pegava o cântaro, ia até o poço, tirava a água e trazia para casa. Simples assim. E se você tivesse que fazer isso hoje, que horas do dia você ia fazer? Meio-dia? Sol quente no meio do céu? Não. Você ia fazer quando? Bem cedinho. Então tá, se isso acontecesse comigo e com você, você ia bem cedinho. Quantas pessoas você ia encontrar lá? Muitas, porque todos pensaram como você, não é isso? Todo mundo ia no momento mais fresco do dia para tirar a água para levar para casa. Mas ela escolheu que horário? No meio-dia. Na hora em que o sol estava no meio do céu. Por que ela escolheu esse horário? Para não se encontrar com ninguém. Porque ela tinha vergonha do que ela fazia. Ela tinha vergonha de quem ela era. Ela sabia que ao sair e caminhar pela rua, as pessoas se acotovelavam e falavam assim, é aquela mulher ali. E ela falou, eu vou lá, nesse horário, porque eu não quero ver ninguém. Mas quem estava lá? Abala minha fé. Quem estava lá? Pensa, isso é extraordinário demais. Com Jesus, nunca é por acaso. Nunca! Essa mulher bebeu uma água que matou para sempre a sua sede. Eu não estou falando da água literal, você sabe de que água eu estou falando. Veja, é tão impressionante isso, é tão impressionante que o verso 28 diz assim, quando a mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade. O que a mulher foi fazer lá? O que a mulher foi fazer lá? Buscar água. Não, foi lá no poço, ela vai fazer o quê? E ela voltou para a cidade sem o quê? O que aconteceu, irmãos? Olha, deixa eu dizer uma coisa para o teu coração. Escreva isso. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo e bebe da água da vida, até as necessidades mais básicas parecem ficar esquecidas. É tão maravilhoso que a gente vive ao lado de Jesus, que a gente sai correndo. E ela saiu correndo e foi falar para o povo, gente, eu encontrei um homem diferente, ele sabe quem eu sou, claro, todo mundo sabe quem você é. Aí ela disse, não, vocês não estão entendendo, vocês têm que ouvir esse homem, vocês têm que ouvir esse homem, ele mudou a minha vida. E o testemunho dela foi tão grande que o povo foi ver mesmo. Então, veja, acabou a vergonha, o perdão alcançou o coração, a paz reinou, a vida mudou. Ela já estava pregando. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é maravilhoso. Último texto, aqui, no capítulo 5, uma página, talvez isso aí na sua Bíblia. Esse texto também é extraordinário, porque há uma cura de um paralítico aqui, no tanque chamado Betesda, né? Eu estou resumindo as histórias, você pode ler depois completamente o capítulo, né? Havia uma crença popular, até aqui compartilhar um conhecimento interessante, né? Talvez você goste disso. Em algumas Bíblias, o que está no verso 4, está entre colchetes, né? O que está entre colchetes na Bíblia, nesses casos, são textos acrescentados pelos copistas, explicando as situações. As cópias da Bíblia, quando eram feitas, os copistas faziam comentários nos cantos das páginas para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo ali, e em alguns momentos essas cópias entraram no texto, essas explicações, e para que você não tivesse dúvida do que era, sempre foi colocado isso em colchetes, entendeu? Nesse caso aqui, a explicação era a seguinte, havia uma crença popular. A crença era a seguinte, de que quando aquelas águas mexiam, na cabeça das pessoas era um anjo que tinha mexido as águas.
E o primeiro que se atirasse ali seria curado. Essa era a crença. E haviam pavilhões em volta, 5, que as pessoas praticamente subiam naqueles lugares e ficavam olhando, a desgraça dos outros. Acompanhando ali para ver as pessoas tentando se atirar no poço. Jesus chega e passa pela multidão de expectantes, vai lá num cidadão e diz assim: e aí? Quer ser curado? Ele disse assim: não tenho ninguém que me jogue. Eu vejo Jesus dizendo assim, tá? Minhas palavras, por favor, não está na Bíblia, mas eu entendo assim. Ele está dizendo assim: não, esquece aquilo ali, sou eu. Esquece essas crenças populares, esquece isso que estão te falando aí que vão resolver a tua vida, teu coração. Não é isso, sou eu. Jesus dizendo: eu vou resolver a tua vida. Você quer? Esse encontro maravilhoso, né? Com Jesus, nunca é por acaso. Ele desce e vai lá no coração sincero, né? E eu entendo que ele está fazendo a mesma coisa hoje. Desceu aqui, nessa multidão de enfermos que somos nós. Enfermidades físicas, claro. Enfermidades emocionais, relacionais, espirituais. Ele desceu aqui para te encontrar. Não foi por acaso que ele desceu aqui. Não é por acaso que ele está aqui. Aí eu volto para o texto original. O que significa não receber Jesus? Lembra? Lucas 9? O que significa não receber Jesus? Muita coisa, né? Quantas coisas maravilhosas e poderosas Jesus pode e quer fazer na tua vida. Jesus desceu hoje aqui para fazer cura física, eu tenho certeza. Para levantar você e libertar você da sua enfermidade, claro que Ele pode fazer isso. Jesus veio aqui para aliviar um coração pesado dos seus pecados, dos seus erros, das suas más escolhas, daquilo que você fez de mal, quem sabe com o próximo, com o outro. Jesus quer tirar esse peso do seu coração, das suas más escolhas, dos caminhos tortuosos e errados, da sua vida espiritual desnutrida, destruída. Sabe, Jesus quer chegar hoje e dizer assim: filho, na minha agenda estava o teu nome hoje. Eu sei que você acha que veio aqui porque fulano, Beltrano te convidou. Eu sei que você viu talvez o post no Instagram. Talvez você estava em casa e falou assim: hoje eu vou lá. Você acha que talvez foi isso que aconteceu, mas saiba, o céu trabalhou de forma incansável para provocar esse momento seu com Jesus. Ele se moveu de uma forma para que vocês tivessem um encontro nesse lugar hoje, para que esse fosse o seu dia com Jesus. Então eu queria que você entendesse que Jesus está olhando para você e dizendo assim: filho, vem aqui, hoje me convém entrar no teu coração, na tua vida, arrumar a tua casa, para dizer assim: a tua fé te salvou. É muito triste quando alguém não permite Jesus entrar. Muito triste. Os discípulos ficaram nervosos, né? Falaram: Senhor, quer que mande descer fogo do céu? Mas Jesus os acalmou, né? Quem sabe, lembrando de Zacarias 4:6, não é nem por espírito, nem por violência, nem por força ou violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Porque Jesus, Ele não invade o teu coração, Ele não chuta a porta da tua vida e entra. Isso faz o inimigo. Isso talvez tenha feito o inimigo com você, chutado a porta do teu coração, entrado na tua vida e arrebentado com você. Mas hoje quem bate suavemente a porta do seu coração é Jesus, pedindo para entrar. E eu amo um texto, Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e eu
Veja, a porta para a restauração da tua vida, a porta para o milagre acontecer na tua vida, a porta para as coisas começarem a mudar na tua vida, só se abre pelo lado de dentro. Jesus não vai invadir. Ele bate e pede para entrar. Lembra o que eu falei no início? Que eu ia talvez só te explicar o que tem acontecido. Então, é Jesus. É Ele que tem falado com você. É Ele que tem batido na porta do teu coração. É Ele que tem dito assim: me deixa entrar aí. Me deixa arrumar essa casa. Me deixa eu entrar. E aí? Ele entra hoje ou vai para outra vila? Ele entra hoje ou vai para outra vila? Eu me sinto tão feliz, que a sensação que eu tenho aqui, sabe qual é? Eu me sinto esses que foram à frente. Que Jesus disse assim: vai lá e prepara para que eu possa. Então essa foi a minha missão hoje. Eu cheguei aqui, gente, Ele está vindo. Ele quer morar em você. Ele quer habitar na tua vida. Então deixa isso acontecer. Deixa Ele morar e fazer um milagre no teu coração. Deixa Ele fazer o mesmo milagre que Ele tem feito no coração da Beth. A gente chama assim, né? Carinhosamente. A Elizabeth, né, Neiva? A Neiva tem conosco, né? É mais uma daquelas que Jesus disse assim: vai e prepara. Vai e fala. E ela, mensagenzinha do Gilson Brito, né? Vai mandando. Aí vem o pastor, conversa. Aí vem o irmão Francisco agora e dá estudo. E todo mundo preparando o coração para que Jesus morasse permanentemente na vida da Beth. Amém? E cadê a Beth? Cadê? Beth, me deixa te colocar nas mãos de Jesus, amém? Vai ser uma alegria para mim poder fazer o teu batismo, Beth. Amém? Fala para mim aqui, Beth. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Sim. Amém? Beth, você aceita as palavras de Deus, de Cristo, os ensinamentos bíblicos que você tem aprendido ao lado destes teus irmãos aqui? Com certeza. Amém? Você deseja ser fiel ao Senhor nos seus dízimos, na sua oferta, na pregação desse evangelho, no compartilhar as palavras que você também recebeu? Não tenho dúvida. Amém? Você deseja ser batizada como Jesus foi, nas águas, sendo levantada aqui uma nova pessoa em Cristo Jesus? Agora. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz, bata palmas, porque essa é mais uma vida colocada nas mãos de Jesus. Amém, amém. Eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo ao reino de Deus. Vamos lá?
Poderoso Deus e amado Pai, que alegria estar junto com a Beth nesse momento. O coração dela está feliz, porque ela se encontrou com Jesus Cristo. Percebeu que o nome dela estava na agenda de Jesus, e agora será escrito no livro da vida, para a remissão de seus pecados, para se levantar daqui destas águas uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu, como ministro do teu evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz... Parabéns, eu que agradeço, privilégio participar desse momento da tua vida, viu? Obrigado eu, bênção. Quem está feliz, diga amém. Eu sei que a gente vai ter, tem louvor aqui? O ministério está preparado? Então, se não está, se prepara aí, que a gente vai embora louvando, tá bem? Mas antes da gente louvar, eu quero fazer uma oração com você. Só que você... Vamos fazer assim, fique em pé primeiro, fique em pé. Isso, pronto, bênção. Fique em pé. Eu quero orar contigo, para marcar de forma muito especial esse teu encontro com Jesus. Só que eu queria que viesse aqui para pertinho de mim, pessoas que querem se preparar para selar a sua vida com Cristo. Tem alguém assim que precisa passar pelas águas? Tem? Se tem, vem aqui que eu quero orar por você. Venha. Tem? Tem mais alguém aí? Tem alguém que gostaria de se preparar para o encontro com Jesus? Vem aqui, você tem? Venha. Tem? Pronto aí. Tem alguém que gostaria de se preparar para estar perto de Jesus? Tem? Que eu quero orar por você de forma especial, venha. Já? Alguém não é batizado e gostaria de receber essa oração? Eu vou orar por você. Não vai ser hoje não, fique em paz, viu? Fique em paz. Amém, venha. A água está aqui, mas não é hoje não, viu? Obrigado, Felipe. Vem aqui. Louvado seja Deus. Venha. Eu vou orar para que Papai do Céu prepare teu coração. Amém. Louvado seja Deus. Venha. Venha que eu quero orar por você de forma muito especial. Venha. Venha. Que bom que vocês não estão vindo sozinhos, tá? Eu já vi que o povo está abraçando e abraça bem aqui. Que igreja gostosa, né? Que abraço bom esse. Tem mais alguém que gostaria de vir aqui? Venha. Amém? É isso. Amém. A senhora conhece a Beth? A senhora conhece a Beth, não? É bênção. Mais alguém? Amém. 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 Isso aqui é para... É claro, o povo aqui vem... É gostoso quando a gente recebe esse abraço da igreja, é ou não é? Bom demais. Igreja abençoada, obrigado, viu? Parabéns aí, pelo carinho que vocês dão. Veja a alegria da Beth quando saiu daqui, né? Veja, ela está muito feliz. E parte dessa alegria da Beth passa por vocês, né? Que estão sendo usadas por Jesus ao abraçá-la aqui. Parabéns pelo abraço que vocês estão dando para os nossos amigos aqui também, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, que gostoso foi passarmos essa noite aqui com o Senhor. Como foi bom sentir um encontro com Cristo Jesus. Obrigado porque sentimos o nosso nome na agenda do céu. Que este encontro fique marcado para sempre na nossa memória e no nosso coração. Que ele produza o fruto da transformação do céu em nossa vida. Aqueles que estão aqui e
ao verem a história da Beth, sentiram o desejo de quem sabe fazer o mesmo caminho, que o Senhor, por favor, ó Pai, em nome de Jesus, abra as estradas, conduza esse coração, para que ele encontre esta vitória em Cristo Jesus. A tua palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então que esta salvação alcance todos nós. Continue abençoando esta igreja, continue abençoando esse lugar. Continue abençoando esta casa e todos que por ela passam. Que sempre possamos entender que este é um lugar de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse encontro sempre aconteça e abençoe o nosso coração. Nos prepare para as muitas bênçãos dessa semana, pois eu entrego mais uma vez o nosso coração, especialmente o coração destes que estão aqui na frente, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Prazer estar com vocês, viu? Deus te abençoe.